Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Meu nome é Larissa Machado e eu, juntamente com a Ananda Oliveira, viemos aqui representar o grupo 4 e vamos falar sobre duas teorias, a teoria do cuidado transcultural e a teoria humanística. Primeiramente, vamos falar sobre a importância das teorias na enfermagem. O desenvolvimento do conhecimento científico e humanístico da enfermagem representa a conquista da profissão e é grandemente devido à curiosidade intelectual e ao esforço persistente de enfermeiros, teoristas e pesquisadores. Teorias de enfermagem são guias extremamente importantes e auxiliam os profissionais a criar, testar e aperfeiçoar um corpo específico de conhecimento, bem como a facilitar a compreensão das ações, dos objetivos e dos propósitos da prática da educação e da pesquisa. Portanto, devemos dar a devida importância às teorias e pesquisas que nos norteiam, pois elas aprimoram a nossa ciência, que é a enfermagem. Vamos falar primeiramente da teoria transcultural de Madeline Leininger, que criou essa teoria na década de 1960. Primeiramente, quem foi Leininger? Madeline Leininger bacharelou-se em 1950 em Ciências e concluiu o mestrado em 1953, sendo membro da Academia Americana de Enfermagem, fundadora do subcampo transcultural da enfermagem, é professora dessa matéria, além de antropologia e pesquisa no atendimento humano, com muitas publicações com enfoque no ensino da enfermagem. A enfermagem transcultural para Leininger tem como foco o estudo da análise comparativa de diferentes culturas, no que diz respeito ao comportamento relativo ao cuidado em geral, ao cuidado de enfermagem, assim como aos valores, crenças e padrões de comportamento relacionados à saúde e doença. O objetivo é desenvolver um corpo de conhecimento científico e humanizado, capaz de possibilitar a prática do cuidado de enfermagem universal e culturalmente específico. Afirma ainda que o objetivo da enfermagem transcultural vai além da apreciação de culturas diferentes, mas de tomar o conhecimento e a prática profissional culturalmente embasada, conceituada, planejada e operacionalizada. Portanto, a enfermagem transcultural define-se como um ramo que tem como foco principal o estudo comparativo e a análise de culturas com respeito à enfermagem e às práticas de cuidado, saúde e doença, aos valores e às crenças, visando a eficiência e eficácia na assistência de enfermagem, de acordo com os valores culturais e contextos saúde e doença dos indivíduos que fazem parte do processo. Para Leininger, a saúde tem que ser embasada e levar em consideração a cultura de um povo. Cultura, que no significado amplo representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. O conhecimento deste campo está intimamente relacionado, segundo essa teoria, ao processo de saúde e cuidado à enfermagem, pois evita a formação de estereótipos e preconceitos que possam aparecer e causem comprometimento da capacidade do enfermeiro em instruir-se e aceitar crenças e práticas de culturas alheias. Leininger construiu sua teoria com base na crença de que os povos de cada cultura são capazes de conhecer e definir as maneiras através das quais elas experimentam e percebem seu cuidado de enfermagem, sendo também capazes de relacionar essas experiências e percepções às suas crenças e práticas gerais de saúde. Leininger foi a primeira tentativa na profissão de enfermagem para destacar a necessidade de enfermeiros com competência em nível cultural. Sua teoria continua a ser usada como um modelo credível e holístico que contribui continuamente para novas pesquisas e para o aumento do corpo de conhecimentos para a enfermagem transcultural. Ela explicou que os enfermeiros tinham que adquirir um conhecimento aprofundado de diferentes culturas a fim de prestar cuidados às pessoas de diversas etnias. Além disso, é a única teoria que explicitamente foca a relação entre cultura, os cuidados de saúde e o bem-estar. Os enfermeiros podem ter de prestar cuidados aos usuários de inúmeras culturas na prática diária. É improvável que os enfermeiros possuam conhecimento sobre a cultura relacionada com a saúde de todas as pessoas. No entanto, eles podem adquirir conhecimento e competência em comunicação intercultural que os ajudarão a prestar cuidados individualizados que se baseiem nas práticas culturais. Este modelo considera a operacionalização de teoria e pesquisa e orienta o estudo de diversidade e universalidade do ato de cuidar. Bom, aqui vemos nesse modelo que a porção superior do círculo mostra os componentes interdependentes da estrutura social e dos fatores de visão do mundo que influenciam o cuidado e a saúde por meio da linguagem do contexto ambiental.
Estes fatores influenciam o sistema de saúde, composto pelo sistema popular, profissional e o de enfermagem que se encontram na parte inferior do módulo. As porções superiores e inferiores descrevem um sol completo que corresponde ao universo. Este precisa ser explorado pelas enfermeiras para que conheçam o cuidado humano e a sua relação com a saúde. À esquerda do diagrama, níveis de abstração de análise são classificados em 1, 2, 3 e 4, correspondendo ao nível 1 ao de maior abstração e ao nível 4 ao de menor. O nível 1 engloba o sistema social e a percepção do mundo sob 3 perspectivas: micro, estudos de pequena escala; média, estudo em escala um pouco mais ampla de fatores complexos; e macro, estudos em larga escala de várias culturas. O nível 2 são estudados o cuidado e a saúde e inclui os indivíduos, famílias e culturas no contexto de um sistema de saúde em busca de seus significados e de suas expressões. No nível 3 são estudados os sistemas profissional e popular na busca de características e aspectos específicos de cada sistema, com a finalidade de serem determinados as áreas de semelhança e diferença. E por último, temos o nível 4, que é utilizado para que seja desenvolvido um tipo de cuidado de enfermagem congruente com as culturas por estas valorizadas. Em relação ao nível 4 do último slide, é utilizado 3 pilares: a manutenção do cuidado cultural, que afirma que as ações do enfermeiro precisam apoiar, facilitar ou capacitar o cliente para restabelecimento da saúde ou do enfrentamento da morte. O ajustamento do cuidado cultural. A assistência profissional visa a adaptação, ajustamento ou negociação do cliente, visando alcançar um resultado da saúde satisfatório. E a repadronização do cuidado cultural. Intervenções profissionais que necessitam modificar os padrões de saúde do cliente para alcançar adequada qualidade de vida, respeitando os valores culturais e crenças do paciente. Essas 3 situações proporcionam a adequação do cuidado aos aspectos culturais, com melhor adaptação à cultura do cliente, amenizando o estresse e o conflito entre cliente e enfermeiro. Agora nós vamos para a segunda teoria, que é a teoria humanística, e ela é uma teoria feita por Margaret Jean Watson. E quem foi Jean Watson? Ela nasceu na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, mas fez todo o seu percurso no estado do Colorado, onde se licenciou em enfermagem no ano de 1964. Seguiu por várias especializações e mestrados, tem 6 doutoramentos honoris causa, que lhe foram atribuídos por universidades dos Estados Unidos, Canadá e Suécia. Então, o fato dela ter doutoramentos em honoris causa mostra a grandiosidade de seus trabalhos. Ela escreveu o primeiro livro em 79 e tem uma vasta obra publicada destacando-se uma teoria da enfermagem e enfermagem pós-moderna e futura. Como surgiu a teoria? Ao dar uma entrevista para uma revista chamada Confina Média de Portugal, Jean Watson contou que ela foi enfermeira cirúrgica por 25 anos e viu um paciente morrer na sala de operação e decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Segundo ela relatou, aquele tinha sido o pior momento de sua vida profissional, porque ela viu aquele paciente ser tratado como um simples objeto e não como uma pessoa humana com dignidade. A partir disso, ela ficou com o pensamento de que, como ela, sendo uma enfermeira, poderia ter um olhar mais humano para o paciente, ou até mesmo desobjetificar o paciente. Então, os primeiros passos de sua teoria foi pensando que o enfermeiro não deve só executar procedimentos técnicos, mas sim ser capaz de acessar os aspectos emocionais e subjetivos, de forma a objetivar a transpessoalidade por meio da comunicação e da empatia, desenvolvendo e mantendo a harmonia e confiança necessárias para o processo com o paciente. Então, não adiantava realizar o trabalho automático e de maneira técnica. Tinha que ter a empatia e ter base também nos pilares cognitivos, afetivos e comportamentais. A teoria humanística de Watson é a teoria do cuidado humano que considera o cuidado efetivo por meio do relacionamento transpessoal,
ou seja, o cuidado que transcende tempo, espaço e matéria de paciente e profissional para que formem um único elemento em sintonia, além do momento pontual da interação, de maneira a favorecer a restauração, a cura desse paciente. Seus objetivos ao criar a teoria era sentir que podia ajudar os outros não só no aspecto da doença, mas do ponto de vista humano. Nesse caso, é importante ter uma visão holística da enfermagem e do ser humano e basear a relação permanente do profissional e do paciente um com o outro com base no toque, na comunicação, no cuidado. É preciso que a gente compreenda o paciente na sua totalidade, considerar não só sua doença, mas tem que considerar ele com todos os seus aspectos psicológicos, físicos, emocionais. E essa forma de assistência é uma maneira de fugir do trabalho automático e técnico e fazer um trabalho mais humanizado. Watson continua aperfeiçoando sua teoria desde 79. Segundo ela, um dos instrumentos mais adequados para estabelecer e manter a importante relação de ajuda e confiança entre profissional e paciente é a empatia. A partir da verdadeira intenção de cuidar, é possível desenvolver uma relação empática, quando se reconhece o outro como quem vivencia sua experiência única de ser paciente e se expressa entendimento e aceitação através da linguagem verbal e não verbal. Quando a gente estuda essa teoria humanística, a gente vai ver que a palavra que mais norteia toda a teoria é a palavra empatia. E para comprovar isso, ainda na entrevista que Jean dá na revista Confim na Média, ela vai falar que existe uma grande diferença entre o trabalho dos médicos e dos enfermeiros. E cabe aos enfermeiros lidar individualmente com cada paciente. E a partir desse processo de lidar individualmente, tem que incorporar o sofrimento do paciente e dar a ele um momento de afeto, humanizando o trabalho. Então, a gente não pode ter dúvida que nós, futuras enfermeiras e enfermeiros, somos linhas de frente nesse processo de empatia. Ainda no slide anterior, finalzinho, o processo de empatia, às vezes, ele é tão forte que a gente vai entender a pessoa que a gente está cuidando pela linguagem não verbal também. Isso demonstra como pode ser forte um laço de empatia com o outro. E tem essa imagem que é muito bonita e fala muito sobre assistência humanizada. Um paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, avô, avó de alguém, o melhor amigo de alguém, o amor da vida de alguém. Nossa missão é a todo instante cuidar e fazer de tudo pelo amor da vida de alguém. Então, isso demonstra, a desobjetificação da pessoa e olhar para ela de forma mais humana. Agora nós vamos para a parte do Clinical Caritas, que é a denominação do processo desenvolvido e aprimorado por John Watson, e antes era formado por fatores de cuidado, que eram 10 preceitos que objetivavam a ampliação do cuidado unicamente biológico. Foi produzido em 2007 com esses 10 elementos que consideram ser cuidado como sagrado e é integrante do universo e do divino. Por isso, ele merece ser reconhecido com delicadeza, com sensibilidade e amor. Então, é dessa forma que os pacientes devem ser reconhecidos. No preceito 1, que é praticar a bondade e equanimidade inclusive para si, significa que ao praticar a bondade consigo, você oferta ao outro, pois o reconhecimento da humanidade existente no profissional possui emoções com as suas relações. No segundo, estar presente e valorizar o sistema de crenças do ser cuidado. Significa que nós, quanto profissional, estamos onde a nossa atenção está. Se a gente está cuidando de alguém e estiver preocupado com outras questões ou situações que não sejam relacionados ao ser que a gente está cuidando, nós não vamos conseguir desenvolver a empatia. E também o fato de valorizar o sistema de crenças do ser cuidado tem muito a ver com a gente respeitar as escolhas do outro, mesmo que não tenham nada a ver com a nossa. No terceiro, cultivar práticas espirituais próprias, aprofundando o conhecimento individual.
É fundamental desenvolver isso porque vai incentivar a capacidade de se colocar no lugar do outro. No quarto, nós temos manter o cuidado autêntico por meio de um relacionamento de ajuda e confiança, que é fortalecer nossos próprios conhecimentos. No quinto, apoiar a expressão de sentimentos positivos e negativos. Isso significa que o paciente ele deve reconhecer suas emoções para aceitá-las e confrontá-las, e o enfermeiro deve reconhecer as emoções do paciente e se colocar no seu lugar, e ter também uma escuta sensível quando isso acontecer. No sexto, nós temos utilizar conhecimento e intuição de forma criativa na resolução de problemas. No sétimo, vincular-se verdadeiramente na experiência do ensino-aprendizagem. Quando nós temos uma interação educativa com o paciente, vai possibilitar que a gente tenha uma conexão verdadeira. E o enfermeiro, ele incentiva e favorece a participação do paciente na tomada de decisões. No oitavo, nós temos proporcionar um ambiente de restauração física, emocional e espiritual. No nono, promover alinhamento de corpo, mente e espírito, a fim de atender às necessidades do indivíduo. Esses dois estão relacionados à promoção do equilíbrio do ambiente e dos indivíduos. A postura empática, ela vai estar ali acolhendo e aceitando o outro, sendo capaz de influenciar os aspectos do ambiente. Se ele for um ambiente desfavorável, a gente vai fazer de tudo para tentar melhorar e atender às necessidades do paciente. O décimo, considerar os aspectos espirituais e de vida e morte. Nesse aspecto, a gente pode colocar a empatia como uma forte auxiliadora nos assuntos de espiritualidade. E nesse cenário de vida e morte, a gente pode pensar no paciente, como aquele ser em que nós nos importamos até o último momento da vida dele e que nós faremos de tudo que tiver ao nosso alcance, não só para ajudar ele a morrer em paz, mas também para que ele possa viver em paz até o dia da sua morte. Então, nós compreendemos que a empatia permeou todo o processo de cuidado de Jim Watson. E a aplicação dos elementos do Clinical Caritas possibilita mais ainda esse comportamento empático. E a gente precisa colocar também o paciente como participante do processo e detentor de anseios e expectativas com história e progresso de vida. Só que no plano real, muitos enfermeiros encontram dificuldades de alinhar conceitos relacionados ao cuidado com as teorias de enfermagem, e a adoção de elementos mais sutis nas teorias, como é o caso da proposta por Jim Watson, parece incorrer em maiores dificuldades ainda, tendo em vista redes precárias de atenção à saúde pelo país. Então, nós precisamos sair desse embasamento teórico e refletir na prática essa aplicação para preencher a lacuna do real cuidado e cumprir a missão da profissão da enfermagem e fazer dela uma evolução também como ciência. E agora nós deixamos essas perguntas aí para vocês responderem no chat. Como temos visto isso entre os profissionais de saúde, em particular os da enfermagem, sabemos que se trata de uma trilha individual pessoal, mas não teríamos que buscar incentivar tais práticas desde os bancos acadêmicos? E as organizações não teriam também um papel a desempenhar nesse sentido? Essas perguntas são referidas à teoria transcultural e à teoria humanística. E é isso, fim.